Hoje de matemática eu fiz a explicação da unidade 2. Na verdade, essa unidade 2 é uma revisão do que nós já vimos lá atrás no EMAI e no Aprender Sempre desse ano ainda. Quem estava acompanhando as aulas direitinho desde o começo do ano, não vai ter dificuldade em fazer isso daqui. Vamos lá, na unidade 2 nós vamos falar sobre frações, medindo e repartindo. Nós já falamos anteriormente que fração nada mais é do que a divisão de um inteiro em partes iguais para serem dividido entre pessoas, né? Entre coisas. Vamos lá. Observem essa imagem aqui, ó. Ontem, Lucas foi à casa de Lara para estudar juntos. Quando fizeram uma pausa para tomar um lanche, o avô de Lara chegou com um pacote de chocolates e ofereceu um pouco para as crianças. No dia seguinte, na escola, as crianças comentaram uma com a outra: "Seu avô me deu a metade de um chocolate. E ele me deu um quarto do outro chocolate." Olha só a conversa deles, né? Metade, um quarto, tudo isso já é bem familiar para vocês, não é mesmo? Quem ganhou mais chocolate? Lucas ou a Lara? Bom, se o Lucas falou que ganhou a metade e a Lara um quarto, quem ganhou mais? Façam essa divisão lá na cabeça de vocês. Então, o chocolate, né, é retangular. O Lucas ganhou a metade, então ele ganhou uma parte dessa aqui, ó. Por que eu sei que é a metade? Porque é um inteiro dividido por 2, dividido ao meio. Então, quando eu reparto um inteiro no meio, cada parte eu tenho uma metade. E a Yara, ela ganhou um pedaço do chocolate que foi dividido em 4 partes, porque ela fala aqui, ó, um quarto do chocolate. Então, cada parte dessa é um quarto. Então, um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. Ela ganhou esse pedaço aqui. Se vocês compararem no desenho, quem ganhou mais? A Yara ou o Lucas? O Lucas, não é mesmo? Porque metade são 2 pedaços de um quarto. Olha só, se pegar esse pedaço que é um quarto, mais esse outro pedaço aqui que é um quarto também, eu vou ter uma metade, tá? Quais informações é preciso ter para saber com certeza quem ganhou mais chocolate? É preciso saber qual a parte que eles ganharam do inteiro. Nessa página 42, vocês têm um desafio. Um chocolate foi dividido em partes iguais para 4 crianças. Quanto chocolate cada criança recebeu? Represente essa quantidade usando frações. Bom, aí nós já falamos lá na outra página, né? E vamos lá, ó. Um chocolate foi dividido em 4 partes iguais. Por que 4 partes? Porque aqui tá falando, ó, que foi dividido para 4 crianças. Bom, se ele foi dividido em partes iguais para 4 crianças, a gente já sabe que ele foi dividido em 4 partes. Como é que eu já ensinei vocês a pensarem sobre a fração? Na fração, nós temos o número de cima, que se chama numerador, e o número de baixo, que se chama denominador. O número de cima representa o inteiro, que nesse caso, o inteiro não, desculpa, gente, representa uma parte da quantidade que foi dividido
o inteiro. Vamos lá? Voltando esse raciocínio, pensa comigo. Quando eu gosto de pedir para vocês colocarem sempre o número de baixo primeiro, que é mais difícil de se confundir. Então, aqui, ó, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes, então, embaixo eu coloco a quantidade de partes que foi dividido o meu inteiro. E em cima, a quantidade de parte que cada criança recebeu. Cada criança recebeu esse tanto aqui do chocolate, não foi? Se o chocolate foi dividido em 4, então cada criança recebeu 1/4 do chocolate. Então, como é que eu represento isso daqui usando fração? Dessa maneira. Então, toda vez que eu vou falar de partes do inteiro que foi dividido, eu estou falando de fração. Então, aqui no número 2, olha só. Veja como a Helena e a Yara responderam ao seguinte problema. 3 chocolates foram divididos igualmente entre 4 crianças. Depois, analise se essas formas de dividir são equivalentes ou não. O que significa equivalentes? Significa a mesma quantidade. Então, será que o jeito que a Helena pensou e o jeito que a Yara pensou, cada um vai ganhar a mesma quantidade? Olha só, eu preparei já aqui. Então, eu tenho 3 chocolates para ser dividido entre 4 crianças. 3 chocolates, ó, 1 chocolate, 2 chocolates, 3 chocolates, para ser dividido entre 4 crianças. A Helena falou assim, ó, você pode repartir cada um dos 3 chocolates em 4 partes iguais e dar a cada criança uma parte de cada chocolate, certo? Certo, olha só. Então, são 4 crianças, né? É aqui que a Helena falou. A Helena falou em pegar os 3 chocolates e dividir os 3 chocolates em 4 partes iguais e simplesmente dar uma parte para cada criança. Dá certo essa divisão dela? Dá, porque ela pegou, ó, um pedaço do chocolate 1 e deu para esse. Um pedaço deu para ele e outro pedaço deu para ele. Então, cada uma dessas crianças vai ganhar uma parte do 1/4, porque se eu tenho um inteiro e eu dividi em 4, cada pedaço é 1/4. Então, esse menino 1 aqui, ó, ganhou 1/4, olha aqui, 1/4 mais 1/4 do chocolate 2 mais 1/4 do chocolate 3. Somando os 3 pedaços que ele ganhou, ele recebeu 3/4 de chocolate. Já esse daqui é o jeito que a Helena pensou, tá? Já a Yara, ela falou para fazer assim, ó, dividir 2 chocolates ao meio. Vamos voltar lá, só para vocês verem, ó. Você pode partir no meio 2 dos 3 chocolates e dar uma metade a cada criança. E depois partir o terceiro chocolate em 4 e dar uma parte para cada criança. Então, o que ela pensou? Pega um chocolate, corta no meio. Aí dá uma metade para cada criança. Então, vai faltar ainda 2 crianças sem chocolate. Pega o segundo chocolate e parte ao meio, que vai dar mais a metade para cada um. Então, aqui, cada criança já tem, no caso, né? Não consigo apagar ali, porque já é antigo, que eu expliquei na aula. Então, aqui, ó, cada criança, eu tenho uma criança. Aqui, vamos usar essa daqui, ó. Então, uma criança ganhou meio, outra criança ganhou meio também. Então, esse daqui já foi o meu primeiro chocolate, eu dividi entre essas 2 crianças. O segundo chocolate que repartiu ao meio, eu dei um pedaço para esse e dei outro pedaço para esse. Esse é o jeito da Yara pensar.
Ainda sobrou um chocolate, né? Porque são 3, mas tem 4 crianças. Então, o terceiro chocolate, olha o que ela falou aqui, ó. O terceiro chocolate divide em 4 e dá uma parte para cada criança. Bom, o terceiro chocolate aqui dividiu em 4 partes e deu um pedaço para essa, deu outro pedaço para essa, outro pedaço para essa. Olha, cada criança está recebendo 2 setinhas, tá vendo ali? E outro pedaço para essa. Então, cada criança recebeu 1/2 do chocolate, olha aqui, mais 1/4 desse terceiro chocolate. Então, eu posso dizer que cada criança recebeu 3/4 do chocolate. Esse daqui foi uma maneira que eu expliquei de fazer a soma, né? Eu não posso somar aqui, ó, 2 mais 4. Tá vendo aqui que é tudo igual? Eu repeti, repetir aqui, tá? Eu não somei 4 mais 4, eu só somei os números que vão em cima da fração. Nesse caso aqui, eu não posso somar. Eu tenho que fazer um processo que se chama MMC. Só que isso daqui vocês não vão aprender hoje. Eu não vou ensinar isso para vocês hoje, tá bom? Isso daqui é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente. Eu só coloquei aqui para vocês verem que existe uma outra maneira. Como que calcula esse MMC? Eu tenho 2 aqui e eu tenho 4 daqui. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Então, aqui, ó, 2. O mínimo divisor comum. 2. MMC é máximo, gente. Me desculpa, máximo múltiplo comum. Então, aqui eu tenho 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Aí, eu divido aqui o 2 por 2, dá 1. 2 vezes 2, 4, tá? Então, assim eu calculo o MMC para calcular aqui. Mas, eu acredito que vocês não vão fazer isso, porque isso daqui não é uma coisa que foi trabalhado, tá? Não foi trabalhado isso daí com vocês. Então, vocês, deixa eu apagar esse X, que esse X não é grandão assim. Esse X vai ficar só aqui na parte de baixo. Ó. Mas vocês vão pela lógica. Imaginem esse chocolate em cima desse. Se esse eu dividir assim, vou fazer o desenho aqui em cima. Tá meio bagunçado aqui, mas dá para vocês entenderem, ó. Se cada criança tem essa metade aqui, aí eu preciso somar aquele 1/4. O que é 1/4? É um pedaço desse. Então, cada criança ganhou um pedaço assim de chocolate, ó. Isso aqui, tá? Que vai ser 1/2 mais 1/4. Ou seja, serão 3, aí vocês imaginam esse meio dividido, que serão 3/4, tá? E essa explicação aqui é mais para vocês terem um conhecimento de como eles pensaram. A partir disso, vocês vão representar aqui a partir das explicações que eu dei, tá? No 3, tem um outro desafio desse tipo aqui, dele falando como que foi dividido, né? 23 chocolates entre 5 crianças. Nesse caso, vai ter criança que vai ganhar chocolate inteiro. Olha só, 23. Se eu tivesse só 20 chocolates para dividir entre 5 crianças, 5 vezes 4, 20. Então, cada criança ganharia 4 chocolates, né? Ó, 20 dividido por 5 crianças, cada criança vai ganhar 4 chocolates inteiros. Vai sobrar 3 chocolates para ser dividido entre 5 crianças. Aí é que vem a parte da fração, porque quando eu tenho um número grande que eu divido por um número menor, eu tenho um número inteiro, eu consigo um número inteiro. Nesse caso, o número menor está dividindo um número maior. Aí que vai entrar a fração.
E vocês vão criar estratégias como a Helena e a Yara criaram para descobrir. Olha aqui, esse daqui também, o Arthur pensou desse jeito aqui, ó, né? Se eu dividir os 23 chocolates entre as crianças, vai dar 4 chocolates para cada um, pois 4 vezes 5 é 20. Sobra então 3 chocolates. Daria cada um dos 3 chocolates, dividiria em 5 partes e entregaria uma parte para cada um. Então, ele pegaria esses 3 chocolates que sobraram, dividiria ele em 5 partes, daria uma parte igual a Helena pensou aqui, ó. Dividiu em 4 partes os 3 chocolates e deu uma parte para cada um. Ele pensou igual a Helena. Aí aqui o Lucas já pensou diferente. Então, vocês vão ler o jeito que o Lucas pensou, vão analisar as duas possibilidades que eles falaram e vão fazer aqui. Mas vocês vão escrever de forma fracionária, tá? Forma de fração. Aqui no 4 também são situações, problemas, ainda se referindo aos chocolates. Então, vocês vão fazer o A e o B. E é até aqui, tá bom? Hoje a nossa aula termina aqui. Essa parte aqui vai ser só da próxima vez. Então, até aqui. Eu estarei aqui online. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me chamar. Combinado? Então, tchau e até a próxima aula.